ok. Não, só começa quando eu falar acabou. Você, pra mim, acabou. Toda a nossa história, tudo que havia entre a gente acabou. Entendeu? Entendeu? Ok. Parece que essa história, ela aconteceu há muitos anos atrás. Com um diretor de cinema sueco e uma atriz. Não, uma atriz norueguesa. Parece que esse diretor de cinema, ele estava fazendo um filme num hotel na Suécia e que, por coincidência, a sua ex-mulher, a atriz norueguesa, também estava lá. Parece que esse diretor de cinema, ele estava fazendo um filme com a sua atual mulher, atriz, talvez sueca também. Na verdade, eu não sei. Eu não sei se ele estava fazendo um filme, nem se esse hotel ficava na Suécia, nem se a atual mulher dele era atriz, muito menos se ela era ou não era sueca. O fato é que o diretor de cinema estava lá com a sua atual mulher e que a sua ex-mulher também estava lá. Embora eu admita que se ele estivesse fazendo um filme e que se a sua atual mulher fosse atriz e fosse a protagonista desse novo filme, isso seria um componente passional maravilhoso. Até mesmo na Suécia. Tá, então vamos nessa, vamos combinar assim. Era um diretor de cinema sueco fazendo um filme com a sua atual mulher, atriz, também sueca, que aumentaria o grau de afinidade entre eles. E nesse mesmo hotel também estava a sua ex-mulher, atriz, só que norueguesa. E quando a ex-mulher soube que seu ex-marido estava lá com a sua atual mulher, ela foi até o quarto do casal. Ela bateu na porta e quando o ex-marido atendeu, ela foi logo dizendo para ele que tudo entre eles estava acabado, que ele, para ela, era passado. Daí ele foi de uma grosseria sem tamanho e disse que não sabia o porquê que ela estava dizendo aquilo, que ele já sabia disso, que tudo o que havia entre eles já tinha acabado fazia 4 anos. Mas para ela, a relação deles só tinha acabado naquele momento. Por isso, depois dessa breve conversa em pé na porta de um quarto de hotel na Suécia, a ex-mulher e atriz virou as costas, deixou o ex-marido e diretor de cinema falando sozinho e foi... ela foi, quer saber? Curtir a piscina do hotel. E lá, ela fez um brinde aos finais e aos recomeços da vida. Na verdade, essa história não é do diretor de cinema sueco e da sua ex-mulher, a atriz norueguesa. Ou da atriz norueguesa, do seu ex-marido, diretor de cinema sueco. Quer dizer, é também. Mas antes de tudo é a minha história. Minha e dele, que só terminou agora. Quando eu dei por mim, eles estavam no mesmo bar que eu, numa mesa próxima. Os dois muito apaixonados, tomando um vinho branco, trocando muitos beijos. Meu Deus! Como eles se beijavam! Daí ela se levantou e foi até o banheiro. Daí eu me levantei e fui até ele. Cheguei bem perto e disse: acabou! Você entendeu? Você, pra mim, acabou! Toda a nossa história, tudo que havia entre a gente acabou! Entendeu?
Desculpa. Perdão. Daí ele foi de uma grosseria sem tamanho e me disse que não sabia o porquê que eu estava dizendo aquilo, que ele já sabia disso, que tudo o que havia entre a gente já tinha acabado fazia... Pois é, 4 anos. Mas para mim, a nossa história, ela só tinha acabado naquele momento. Por isso, depois dessa breve conversa em pé, num bar, no meio do barulho, eu voltei para minha mesa e lá eu fiz um brinde aos finais e aos recomeços da vida. Desculpa, vem cá. Vocês não vão aplaudir? Não? Não, no teatro a gente aplaude quando uma história termina. E acabou! Entendeu? Acabou! Não? Ok. Tudo bem. Tudo bem porque tem mais uma parte, tá? Na história do diretor de cinema sueco e a atriz norueguesa. Seria um terceiro ato, numa estrutura tradicional, aristotélica. Eles voltaram a trabalhar juntos. Só que agora como ex-marido e ex-mulher. E fizeram um filme sobre o próprio casamento. Claro, não podia ser diferente, afinal de contas, eles eram escandinavos. Eu confesso que eu vi esse filme já faz muitos anos e eu não consigo me lembrar se nele existia a sequência do quarto de hotel. Mas tudo bem, porque se eu fosse reescrever esse roteiro, eu mudaria a estrutura toda. Eu começaria pelo segundo ato, pela crise, pelo fim definitivo, 4 anos depois, lá, naquela porta de quarto de hotel na Suécia, para na sequência vir o terceiro ato. O reencontro deles e a ideia de fazerem um filme juntos. Para depois, só quando eles já estivessem trabalhando na produção do filme e tal, vir à tona o primeiro ato. A memória do relacionamento deles que poderia ser encenada em belos flashbacks. É interessante pensar que a história de uma vida poderia ser dividida em atos. Eu sei. É uma estrutura antiga, mas eu também sou antiga. É uma pena, mas às vezes me parece que a vida real tem um único longo ato e uma estrutura linear. O encontro, o encantamento, as expectativas, as palavras doces, os apelidos íntimos, o desencontro, o desencanto, as palavras duras, os xingamentos estúpidos e insanos e o fim. E o fim definitivo 4 anos depois. Uma estrutura lógica e um único ato. Que tédio essa vida real, hein? Bom, mas ainda bem que existem as reviravoltas, as mudanças de rumo, as surpresas que nos tiram o fôlego. Eu tenho certeza que a atriz norueguesa, mesmo sendo escandinava, reagiu com surpresa quando seu ex-marido a convidou para fazer o filme sobre o casamento deles. Eu imagino que ela tenha dito: eu fazer o seu novo filme? Mas com tantas atrizes escandinavas
talentosíssimas por aí, inclusive a sua atual mulher. E eu imagino que ele deva ter respondido alguma coisa do gênero: eu pensei em você porque o filme vai falar da nossa relação. Serão apenas 2 personagens, eu e você. Eu serei o ator, logo não há a menor possibilidade de eu convidar uma outra atriz. Como ex-mulher, eu imagino que ela ainda resistiu um pouco. E por quê? Eu estaria tão interessada assim em fazer um filme como esse? E ele: por tudo que houve entre nós, a nossa história foi maravilhosa e seria um desperdício não falarmos sobre isso. Como imagino que ela era muito crítica, muito cética, eu acho que ela ainda perguntou: e quem estaria tão interessado assim na nossa história? E ele: muitos, com que eu concordo particularmente. E aí sim, ele deve ter insistido: baby, 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 sem você, esse filme nunca vai acontecer. E então, quando começamos a filmar, e aí sim ela deve ter cedido: bom, deixe-me ver, hoje estou ocupada, mas amanhã estou livre. E assim, desse jeito, eles fizeram um filme inesquecível. Verdade. Bom, voltando à minha própria história, um tempo depois do fim definitivo, lá naquele bar, nós nos encontramos novamente. Daí eu contei para ele a história sueca e disse que assim como o diretor de cinema tinha feito um filme e tinha convidado a sua ex-mulher para participar, eu também estava escrevendo uma peça com um leve conteúdo autobiográfico sobre relacionamentos e o convidei para o elenco. A primeira reação dele foi de espanto. Eu? Fazer a sua peça? Mas com tantos atores talentosíssimos por aí? Mas aí eu argumentei de modo brilhante. Eu pensei em você porque a peça vai falar da nossa relação. Serão apenas 2 personagens, eu e você, eu serei atriz, logo não há a menor possibilidade de eu convidar um outro ator. A nossa história foi maravilhosa, seria um desperdício não falarmos sobre isso. Ah! Baby, 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 sem você essa peça nunca vai acontecer. E então, quando começamos a ensaiar, depois de me ouvir, ele ficou calado, distante, olhando para o nada, e me disse: eu nunca imaginei ver a nossa história contada num palco. Pois é, nem eu, ainda bem que existem as reviravoltas, as mudanças de rumo, as surpresas que nos tiram o fôlego. A nossa história pode não ter sido tão maravilhosa assim quanto a do diretor de cinema sueco e a atriz norueguesa. Mas ela é nossa. Nesse momento, ele me interrompeu e me disse: é que eu queria... Só o mundo não é feito só de histórias maravilhosas. Eu acho que aí reside a beleza do mundo. Ai, eu achei tão doce quando ele me disse: eu acho que aí reside a beleza do mundo. E em seguida eu ouvi um: eu aceito. O quê? Você aceita? Sério, você aceita? Que maravilha, você aceita. A gente vai fazer uma peça inesquecível. Não, e eu quero energia aqui, ó. Energia aqui. E o público vai amar conhecer a nossa história. Você acha? Ele me perguntou de modo meio cético. E quem estaria tão interessado assim em conhecer a nossa história? Muitos, eu respondi num impulso. E aí, enquanto eu falava para ele todas as minhas ideias para cenário, figurino, orquestração, corpo de baile, ele me disse: será que a gente consegue fazer essa peça? Desculpa, não entendi. Eu quero dizer nós, eu e você. Ai, será que você pode ser um pouco mais claro? Ele tentou ser um pouco mais claro.
Será que foi tranquilo para o diretor de cinema sueco e a atriz norueguesa trabalharem juntos? Ah, eu acredito que sim, afinal de contas eram escandinavos. E a atual mulher do diretor? Você se lembra se ela participou do filme? Sabe que isso eu não me lembro? Por quê? Você se importaria se a minha atual mulher participasse da peça? Ela é escandinava? Quem? Minha mulher? Não, claro, ela não é escandinava. Ai, que pena, porque eu só trabalho com atrizes escandinavas. Elas são tão intensas. É brincadeira, né? Brincadeira. Brincadeira. Brincadeira, seu bobo, brincadeira. Pode chamá-la, claro, pode chamá-la. Desde que a gente terminou tudo, eu já não me importo mais. Sabe quando você sente que um peso saiu de cima de você? Pois é, eu me sinto tão solta, tão livre, tão liberta. Você pode chamá-la, claro, pode chamá-la e... você poderia dobrar o papel e fazer o diretor de cinema sueco e ela poderia fazer a atriz norueguesa quando eu fizer a citação à história sueca, que com certeza eu vou fazer porque foi a minha grande inspiração. E aí vocês poderiam se beijar em cena. Eu já não me importo mais. Eu já não acho você bonito, nem atraente, nem interessante fisicamente. Eu já não vejo mais nada em você. Sabe o teatro? Ele traz na sua essência uma certa insegurança, uma certa instabilidade. Aquilo que está vivo hoje pode muito bem não estar amanhã e qualquer semelhança com a vida não é mera coincidência. Muito embora a vida seja assim, uma sequência lógica de ações no único ato. Enquanto que no teatro e nas outras formas de arte a gente pode brincar um pouco com essa estrutura, mexer um pouco na ordem dessas ações, ou sei lá, pelo menos ter a pretensão de fazer isso. Bom, tudo isso para dizer que, infelizmente, vai ser impossível ter a sua atual mulher no elenco da peça. Eu até gostaria, mesmo ela não sendo escandinava, mas infelizmente a participação dela não será mais necessária. Nem a sua e nem a minha. A peça não vai mais acontecer. Você sabe. Isso é muito comum no teatro. Algumas peças realmente não vão para frente, mas isso não é privilégio do teatro ou de qualquer outra forma de arte. Isso é próprio da natureza humana. Veja você as democracias. Nesse momento, ele me interrompeu e me disse: o cancelamento da peça foi uma decepção para mim. Decepção! Que palavra bonita! Eu já experimentei algumas, mas ele não se deu por vencido e me disse: é isso que você chama de mudança de rumo? De surpresa que nos tira o fôlego? E eu já falei pra você que você pra mim acabou, que você pra mim é passado. E ele, eu acho engraçado uma pessoa demorar 4 anos pra descobrir que uma relação chegou ao fim. E eu faço um brinde aos finais e aos recomeços da vida. Sabe que comparação ele teve coragem de fazer? Ele me disse: isso me lembra certas atrizes norueguesas que saem por aí, batendo em porta de quarto de hotel, sei lá em que país, para brigar com o ex-marido. Olha, nesse momento eu descobri que a tolerância é uma das minhas maiores virtudes. Em primeiro lugar, não era uma briga qualquer, era um término de um relacionamento. Em segundo lugar, esse hotel ficava na Suécia, entendeu? Em terceiro lugar, eu posso te garantir que a atriz norueguesa não estava nem um pouco preocupada com o novo casamento do seu ex-marido. Assim como eu tô cagando pro seu. Sabe, cagando? Pois é, cagando. Aliás,
aproveitando essa reunião. Na minha opinião, a atriz norueguesa fez pouco. Eu, no lugar dela, com sangue viking correndo nas veias, jamais teria batido educadamente naquela porta de quarto de hotel. Eu teria derrubado aquela merda a pontapés e dizimado a população daquele quarto de hotel inteira. Sabe a última vez que a gente se encontrou lá, naquele bar? Pois é, quisera eu ter uma gota de sangue viking correndo nas veias, mas não sobrava uma cadeira daquele lugar para contar a história. Os vikings, adoradores de Odin e de outras divindades, os vikings, durante séculos, aterrorizaram as nações no mundo todo por causa da sua fome de conquista. Os vikings dinamarqueses rumaram para o sul e chegaram até a França, Irlanda, Escócia, Inglaterra. Os vikings suecos chegaram até a Rússia e depois invadiram Constantinopla, a grande cidade, que causava a cobiça de todos, bárbaros ou não, desbravadores vorazes, saqueadores contumazes. Esses guerreiros nórdicos não temiam os oceanos. Onde chegavam, erguiam fortalezas, fundavam cidades. Sim, eles eram invasores, bárbaros, determinados e másculos. Mas, se alguém pensa que os vikings apenas aterrorizavam pobres nações indefesas, saiba que eles também eram capazes de gestos singelos. Sabe o que estava escrito? Numa mensagem viking há séculos descoberta e só recentemente decifrada por pesquisadores? Beija-me. Estava escrito num bilhete viking. Tá certo, era um pedaço de madeira, mas era um bilhete. E os pesquisadores consideram esse pedaço de madeira uma singela mensagem de amor. Aposto que ninguém aqui jamais imaginou um viking dizendo beija-me. Depois que eu levantei a possibilidade de destruir aquele bar inteiro, eu tive que ouvir dele um patético e irônico aplauso. Mas eu agradeci, não se recusa aplausos. Esse é um dos ensinamentos do teatro. Aquele aplauso me lembrou um outro ensinamento que o teatro nos dá, que um projeto sempre pode ser retomado. A Islândia, sabe a Islândia? Então, ela fica na Escandinávia? Não, porque se ficar vai ser ótimo. Porque eu tive pensando na trilha sonora da peça, e ele, peça? Pois é, eu não te contei, mas eu tô retomando o projeto da peça, e eu pensei em terminar com uma música da Björk, mas só se ela for escandinava. O que você acha? E o que é que eu tenho a ver com isso se eu não vou mais participar da peça? Você não vai? De fato, eu já estava tão envolvida de novo com o projeto que eu esqueci que eu o havia dispensado do elenco. Mas eu estava realmente disposta a chamá-lo de volta. Só que aí ele foi de uma grosseria sem tamanho. Se levantou aos berros e foi embora. Eu não tenho mais nada o que fazer aqui. Adeus. Escuta, volta aqui. Não, volta aqui, deixa de ser bobo, que bobagem. Volta aqui, você vai embora assim, abruptamente. Vem cá, esse adeus significa adeus? Bom, então, adeus. Olha, você pode participar do processo de escrita da peça e a gente pode combinar de se encontrar para discutir pontos específicos do enredo. Afinal de contas, você é personagem da história que vai ser contada. Você pode assistir aos ensaios, claro, sozinho. Eu só não abro mão da trilha sonora.
Eu sei, você nunca gostou da Bjork, ela é estranha, tem um sobrenome impronunciável, mas pra mim ela é perfeita. E a peça é minha. Minha! Ele diz que a Bjork não parece humana. Às vezes eu até concordo com ele, o que não é necessariamente um problema, né? As valquírias. As valquírias. Divindades lindas e poderosas que serviam ao deus Odin. As valquírias, nas batalhas, elas escolhiam os guerreiros que deveriam morrer. Então, esses guerreiros, eles eram levados ao majestoso salão dos mortos, onde ficavam à disposição de Odin. Somente os melhores guerreiros. As valquírias desempenhavam essa nobre, mas fatal missão, montadas elegantemente em cavalos alados, armadas com lanças e protegidas por belas e brilhantes armaduras. Você foi escolhido pelas valquírias, você não se sente honrado em engrossar as fileiras do exército de Odin? Ainda que morto? Eu já não me importo mais. Eu já não acho você bonito, nem atraente fisicamente, nem interessante. Eu já não vejo mais nada em você. Acabou. Acabou. Se a minha história, a minha e a dele, fosse dividida em atos, esse que eu estou vivendo agora seria qual? A grande diferença entre nós e o diretor de cinema sueco e a atriz norueguesa é que, ao contrário deles, nós não construímos juntos o nosso terceiro ato. E nós jamais teríamos um terceiro ato igual ao deles. E isso, para mim, agora é tão óbvio. Às vezes é importante que alguém insista em te mostrar o óbvio. Por isso é que eu gostaria de encontrar com ele uma última vez. Uma última vez, para uma última conversa, uma conversa de agradecimento. Você fez bem em não aceitar participar da minha peça. Você fez bem em ser sensato e não aceitar participar da minha peça. Você fez bem em ser um cuzão e não aceitar participar da minha peça. Eu te agradeço. Graças a você, eu vou estar sozinha em cena. A minha peça será um monólogo, porque ator nenhum jamais poderá interpretar você. Você poderia me dizer, que bobagem, que mal teria você convidar uma outra pessoa. Não era o que você tanto queria? Fugir da entediante vida real? É verdade. Era. E que sentido faria eu representar todas as noites com um estranho, ainda que fosse o ator mais talentoso, uma história que foi nossa? Que sentido faria eu compartilhar com esse estranho, na frente do público, todas as noites, os momentos nossos que só por terem existido, já contribuíram para a beleza do mundo? Por isso eu vou estar sozinha em cena, para que todas as noites realmente aconteça o encontro, o encantamento, o desencontro, o desencanto e o fim.
para que a cada noite eu possa olhar para você cada vez com mais tolerância e dizer: acabou. Sabe por que aqueles dois fizeram aquele filme? Porque eles precisavam, a cada exibição do filme, colocar um ponto final na história que eles tiveram. E o mais maluco é que até hoje, cada vez que esse filme passa numa sessão de cinema qualquer, num festival, num aparelho de última geração, esses dois continuam colocando um ponto final na história intensa que eles tiveram. É por isso que eu espero que essa peça seja um grande sucesso. Para que daqui a 4 anos eu tenha conseguido colocar um ponto final nessa história. Em tudo aquilo que ela deixou de ser. E era tanto. E naquilo que ela jamais será. Para a estreia te mando 2 convites. Plateia, primeira fila, para que você possa me olhar nos olhos, me ouvir perfeitamente e até sentir a minha respiração. E para que eu possa escutar os seus aplausos no final. Porque no teatro, o público aplaude sim, quando uma história termina. Nesse momento, muda a luz, entra a trilha, vai subindo, sobe e eu saio.